Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando que de morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Fábio, querido seminarista Isaac, querida comunidade, hoje nós queremos absolvermos a ressurreição do Senhor.
Diz o Evangelho para nós: naquele tempo apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição de Jesus foi assim: ele apareceu. Mas aqui nós precisamos entender que existia um clima de desânimo, um clima de tristeza, um clima, por que não dizer, de fracasso, porque Jesus havia sido morto ou assassinado, e aquele clima de grande tristeza, de decepção, tudo misturado, envolvia o coração dos discípulos aqui, do qual o Evangelho hoje está especificamente falando. E aqui interessante que Pedro diz a seguinte frase: vou pescar. E é interessante, diz aí um dito popular, quando alguém diz assim: está nervoso? Vai pescar. Está nervoso? Vai pescar. E aqui Pedro, buscando aliviar a sua angústia, a sua dor, seu sofrimento, uma reflexão talvez daquilo que ele tinha dito naquele momento onde Pedro negou Jesus quantas vezes? Então, talvez, provavelmente, essa negação de Pedro tivesse ali machucando profundamente a sua consciência. E aí Pedro vai pescar, e o discípulo que estava com eles: nós também vamos. E assim o foram, porém não pescaram nada. Não pescaram nada. Existia ali no coração deles uma negatividade, uma situação difícil. Às vezes nós também na nossa vida passamos por algumas situações muito difíceis, que tira nossa alegria, não nos deixa olhar para frente, não nos deixa olhar para aquilo que possa acontecer, porque estamos com o Senhor. Às vezes nós nos embarcamos numa tristeza que nós não sabemos nem respondê-las. E assim estavam os discípulos, não pescando nada, e aparece Jesus e manda eles jogarem a rede para o outro lado, e assim eles os fazem. Porém, aqui é interessante que eles não haviam reconhecido Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. E é muito interessante falar isto: Jesus não amava aquele discípulo João com um amor que nós achamos predileção. Jesus preferia este. Jesus amava João porque João dava ouvidos a Jesus. João tinha prazer de escutar Jesus. João dava atenção a Jesus. E todos nós sabemos que quando alguém nos dá atenção, nós revestimos para ele, ou seja, devolvemos para eles nosso afeto, nosso carinho. E por aí também não foi diferente desse relacionamento de João. E aí João diz para Pedro: é o Senhor. E Pedro, quando ouve que é o Senhor, coloca a sua roupa e se joga no mar. Ou seja, é muito mais fácil nadar sem roupa nenhuma do que com roupa. Pedro dificulta, porque Pedro ainda talvez fizesse, talvez na interpretação do padre aqui, talvez Pedro ainda quisesse se esconder de alguma coisa. Não queria aparecer totalmente como ele é. Às vezes assim, a gente também está assim com Deus.
Nós somos homens e mulheres de oração. Nós somos homens e mulheres de adoração. Vocês passaram uma tarde bonita hoje, nesse início do mês de maio, olhando para a Virgem Maria. Às vezes nós temos tantas coisas para esconder. Às vezes nós temos coisas que não queremos que Deus veja, como se isso fosse possível para nós. Pedro estava talvez nesse sentido, colocou a roupa e foi nadar ao encontro de Jesus. E Jesus, naquela praia, começa a comer com ele, faz uma refeição, e até dado momento Jesus vai fazer essa pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. A mesma pergunta é nos feita todos os dias. Tu me amas? E talvez hoje nós temos que perguntar: até que ponto? Até que ponto nós amamos o Senhor? Até que ponto nós, na nossa vida prática, amamos o Senhor? Não é falta de amor, mas qual é a qualidade desse nosso amor? Pedro caiu em si. Talvez Pedro lembrou que 3 vezes ele negou a Jesus. E olha que foi aquele que disse assim: eu darei a minha vida por ti. Foi Pedro que disse isso. E depois, como diriam os mais jovens, quando o bicho pegou, Pedro negou. Até rimou, né? Pedro negou. Quando é que nós negamos a Jesus? E quando é que nós dizemos que amamos a Jesus? Constantemente nós dizemos que amamos a Jesus. Eu acho mesmo que nós acreditamos que amamos. Nós acreditamos que amamos tanto a Deus. Nós acreditamos que amamos tanto a Jesus, que quando nós pecamos, nós não sentimos o peso do pecado. Tanto é que muitas vezes comungamos em estado de pecado. Comungamos em estado de pecado. Porque nós acreditamos que amamos tanto a Deus, que o negamos quando aceitamos o pecado. Quando deixamos o pecado nos envolver. Quando deixamos o pecado agir em nós. Por isso nós queremos hoje, nessa reflexão dessa tarde que passamos, nesse domingo que celebramos a aparição do Senhor a Pedro, queremos responder o quanto nós o amamos, o quanto nós amamos a Deus. Será que nós estamos preparados para as decepções que a vida nos oferece? Na nossa vida de casado, na nossa vida de sacerdote, na nossa vida de comunidade, na nossa vida de paróquia. Até onde nós dizemos que amamos, diante das dificuldades presentes, diante do sofrimento presente, sem abandonar a Santa Igreja, sem abandonar o seu carisma, sem abandonar a sua vocação, porque nós achamos que amamos tanto a Deus,
que o pecado começa a fazer tanta parte da nossa vida, que nós não percebemos que o nosso amor tem sido mentiroso, um amor mentiroso. Alguém dizia ali em cima, quando o padre foi fazer o lanche dessa viagem longa, ou enfim, alguém dizia que alguém da família oferecia para ela um escondidinho, e ela dizia assim: não quero nada escondidinho. Achei bonito isso, né? Às vezes nós estamos assim com Jesus, escondidinho, né? Nós temos a aparência que somos da igreja, que somos da comunidade, que somos de uma missão, que somos batizados, mas a nossa vida está longe do que tem que ser. Quantas vezes Jesus tem que te perguntar? Para Pedro foi 3 vezes. E quando Jesus percebeu que ele entendeu o que era, quando Jesus entendeu, Jesus não perguntou mais. Eu não sei quantas vezes ele tem que perguntar para o Padre Fábio, quantas vezes ele tem que perguntar para mim, eu não sei. Quantas vezes Jesus tem que perguntar para você. Mas a nossa resposta não pode ser mais mentirosa. Eu quero te amar, Jesus, apesar do meu desafio no meu casamento, apesar do meu difícil relacionamento com meu padre, apesar da minha dificuldade com a minha comunidade de vida e de aliança, apesar do sofrimento com a minha filha, com meu filho, apesar de qualquer coisa, eu quero te amar. A nossa resposta precisa ser mais sincera, mais honesta, mais verdadeira, para que Cristo possa triunfar na nossa vida, porque Ele quer. Nosso Senhor Jesus Cristo não é culpado do teu sofrimento, do meu sofrimento, das minhas lutas, das minhas batalhas. Não. Ele é a força das suas batalhas, do meu sofrimento. E nós precisamos, amados filhos, a partir da nossa resposta, acreditar nisso. Eu te amo, ainda que o sofrimento me venha acompanhar. Mas eu te amo, eu quero te servir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.